alegria, de paz, de tudo aquilo que o Senhor, muito melhor do que eu, sabe que você precisa. Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Vamos, nesse momento, aquietar o nosso coração, tirar as preocupações, né, Ana Maria? Estou falando para mim mesmo. E vamos ligar o nosso pensamento a Deus, estar orando, aproveitando esse tempo que nós passamos aqui juntos, que é eu diria que é um combustível, né? É um reforço daquilo que a gente já vive durante a semana. Então, quando a gente chega aqui, a gente pode encontrar os irmãos, conversar um pouquinho, enfim, estarmos em comunhão uns com os outros, desfrutando aí da alegria de ser igreja, né? Eu amei esse tema, viu, pastor? Achei muito bacana mesmo. Tenho certeza que foi Deus que colocou no seu coração. Que realmente é uma alegria muito grande fazer parte de uma igreja, ser igreja. Não só fazer parte lá na lista do hall de membros, mas ser igreja de fato. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, nessa noite, reunidos, ó Deus, como corpo de Cristo, família de Deus, igreja, Pai. Obrigada, Senhor, por cada irmão, cada irmã, que mesmo depois dessa chuva tão forte que caiu aqui agora há pouco, conseguiu chegar até aqui, ó Pai, e está aqui, ó Deus, que o Senhor venha inundar os nossos corações, venha falar aos nossos corações, ó Pai, venha nos usar apesar de nós, Pai, pecadores, falhos, cheios de defeitos, cheios de necessidades, mas o Senhor nos conhece, ó Pai, e o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Eu te agradeço, ó Deus, por cada homem, cada mulher, cada criança, cada idoso, cada um numa fase da vida, com uma necessidade, com uma especificidade, com uma particularidade que o Senhor conhece, ó Pai. Que o Senhor nessa noite, ó Deus, se revele, ó Deus, a cada um de forma particular. Que cada um de nós possamos sair daqui alimentados, revigorados para enfrentar mais uma semana, Pai. Eu não sei como têm sido os dias dos meus irmãos, Pai, mas eu sei que muitos têm passado lutas, dificuldades, mas que eles não se sintam só, que nós não possamos estar nos enfraquecendo, mas nos fortalecendo, Senhor, a cada dia. E continuarmos nessa corrida, Senhor, que só termina, ó Pai, no grande dia que o Senhor Jesus vem nos buscar, ó Pai. Nos dá esperança, nos dá força, nos dá condições de estarmos avançando cada dia, levando o teu evangelho a vidas que ainda não te conhecem, vencendo as barreiras e lutando, Senhor, pela igreja, por Jesus que morreu na cruz, em meu lugar, em nosso lugar. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, ó Pai, a nossa adoração. Aqueles que estão em casa, que estão nos acompanhando pela internet, Senhor, que não seja um entretenimento, mas que seja uma palavra que penetre nos corações, de todos que estão aqui, de todos que estão nos vendo nesse momento, Senhor. Amém. Que acima de tudo nós temos a consciência de que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Recebe, ó Pai, recebe, ó Deus, o nosso louvor. Tira de nós, ó Deus, toda frieza, toda indiferença, todo julgamento, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém? Amém? Amém. Amém. Amém significa assim seja. Você está concordando, né, com a oração. Então é importante nós estarmos aqui conectados, ligados. E essa primeira canção que nós vamos cantar diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você pode dizer comigo? Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na sala das crianças, no culto infantil, semana passada, nós vimos um dos atributos de Deus, que nós falamos sobre a bondade de Deus, que Deus é bom, né, Pedro? Deus é bom para mim. E hoje eles vão ver sobre a santidade de Deus, que é outro atributo de Deus. Ele é santo. E outros que verão ao longo das aulas seguintes. Então, que você, nessa noite que está aqui, declare: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém? Então, com alegria, usando aí as nossas palmas, vamos louvar ao nosso Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Cantemos.
santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Ele é santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Por isso, louve, louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Do início, santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Por isso louve, 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 exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve, louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Só as mulheres assim, ó. Louve, mulheres, louve, exalte ao Senhor, louve seu nome para. Agora os homens, Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para. todos juntos louvando ao Senhor. Louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para. Mais uma vez. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Aleluia. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu estava aqui rindo porque no ensaio eu desafiei aqui aos três, ó. Valeu, hein? Falei, é para os homens cantarem, hein? E aí eles cantaram, ó. Louvando ao Senhor, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. E essa próxima canção, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. E o véu que separava, o que aconteceu? Já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Olha que declaração tão forte, tão profunda. E só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Amém? Que maravilha poder cantar isso, né? Declarar isso em forma de canção. Então eu desafio você, vem com a gente, canta com a gente. Não perde essa oportunidade de louvar a esse Deus e de declarar que o véu que fazia separação entre nós e Deus foi rasgado de alto a baixo, amém? E nós temos livre acesso a Jesus. Qualquer um pode chegar à presença de Jesus.
E vamos cantar? Quem vai cantar conosco? Amém! Tem tanta criança linda aqui hoje, tantos irmãos queridos. Que Deus abençoe a cada um. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Que você se alegre por estar aqui nessa noite. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do início. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, muito grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Pastor Eli tem a palavra. Som. Boa noite, amados, graça e paz. Amém? Está feliz por estar aqui hoje na casa do Senhor? Amém, glória ao nome do Senhor. Que bom ver cada um de vocês, mesmo com essa chuvinha aí que caiu, você estar aqui para adorar o nosso Deus e para dizer que só para te adorar e dizer que o seu nome é santo. Que bom a gente cantar músicas que são inspiradas na palavra, que são bíblicas, que remetem a
nossa grande salvação em Cristo Jesus. E nós estamos vivendo o mês de março, mês de aniversário da nossa igreja, e a gente pode recitar a divisa. Alguém já sabe de cor aqui a divisa, não? Ninguém, nem eu sei de cor, então vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9. Quem está no som aí que eu não estou vendo? Parece aí. Vinícius e Giovana estão escondidinhos aí, que bênção. Obrigado, amados. Vamos ler esse texto, vamos ficar em pé? Podemos ficar em pé para lermos esse texto? Lermos juntos em uma só voz esse texto maravilhoso da palavra de Deus? Amém? Amém. Vamos lá. Mesmo vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, indizível e gloriosa, pois vocês a salvação das suas almas. Foi bom o treino, né? Agora vamos lá, lembramos o texto, vamos ler bem forte para o pessoal de casa ouvir, para a gente gravar e para tomar isso como verdade na nossa vida e desfrutar dessa grande verdade da palavra do Senhor. Vamos lá. Mesmo não tendo visto, amém, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aleluia. Podem assentar. Alegria de ser igreja, alegria de pertencer a essa comunidade de fé, essa comunidade fundada pelo Senhor Jesus. E a nossa esperança é que eu e você, durante esse mês, com essas reflexões bíblicas, com esse texto, com essa verdade presente nos nossos corações, nós possamos terminar o mês glorificando a Deus, se alegrando na presença de Deus, exultando no Senhor, porque um dia Ele nos chamou, Ele nos inseriu nessa comunidade de fé, Ele nos inseriu neste corpo, que é o corpo dele mesmo, de Jesus, e que um dia virá nos buscar para nos levar para a sua glória, como lemos no texto. Estamos desenvolvendo, alcançando a nossa salvação. Então que isso traga alegria no teu coração, como pregamos na semana passada. Hoje vamos falar mais um pouco. Que você se alegre, que você se sinta privilegiado, que você abrace cada vez mais essa missão, esse chamado do Senhor para ser igreja, pertencer à igreja, amar a sua igreja e ser usado por Deus com a igreja, através da igreja, para o louvor e glória do Senhor. Então, meus amados, nesse mesmo espírito, eu quero ler mais um texto da Escritura com você, que está lá em Atos, capítulo 4. Vou pedir para a Giovana e para o Vinícius também projetarem. Atos 4, versos 32 a 37. Atos 4, de 32 a 37. Os visitantes sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você saia daqui abençoado. Estou vendo aqui algumas crianças também que nos visitam, sejam bem-vindas. Que a graça do Senhor seja sobre você que está em casa, está acompanhando conosco também este culto de louvor ao nosso Deus. Então, lá em Atos capítulo 4, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé,
que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Sabe, meus irmãos, às vezes eu fico ouvindo e lendo e pensando em algumas falas, algumas discussões que a gente vê no nosso meio evangélico, no meio da igreja do Senhor, né? E muitos ficam preocupados, falando: Senhor, o dízimo era uma lei do Antigo Testamento, era só para o Antigo Testamento, é para os nossos dias também, nós devemos dar o dízimo, eu devo dar 10%, eu posso dar menos, eu devo dar mais. E fica uma coisa assim muito preocupada com a letra, com a lei. E eu penso então que esse pensamento se torna um pensamento muito legalista. E todas as vezes que nós nos preocupamos assim de uma maneira exacerbada, exagerada com a lei, com aquilo que era do antigo, aquilo que é do novo, eu penso que nós estamos esquecendo o principal da nossa vida cristã, da nossa fé, que é o amor. O amor a Deus acima de todas as coisas. O buscar em primeiro lugar o reino. O estarmos conectados, comprometidos com ser igreja e com aquilo que Deus quer fazer através da igreja. E aí eu penso num texto como esse, histórico, que conta a história do começo da igreja de Jesus. Lá do Atos, lá de Jerusalém, quando a igreja começou. E a gente vê que os irmãos entendiam que nada era propriamente deles. Mas eles vendiam e doavam das suas propriedades para quê? Para atender às necessidades do povo, às necessidades da comunidade, às necessidades, portanto, da igreja de Jesus. Vou falar um pouquinho sobre esse texto também na pregação, daqui a pouco, então não quero me alongar. Mas eu só quero chamar a sua atenção, que eles entendiam que nada era totalmente deles, mas que havia uma consciência da necessidade da comunidade. E aqueles valores, que eles não ficavam lá preocupados com aquilo que, da lei simplesmente de Israel, nos tempos do Antigo Testamento, mas o amor, a empolgação, o compromisso, aquele sentimento assim, de êxtase mesmo diante da ressurreição de Cristo, do começo da igreja, dos milagres que aconteciam, da descida do Espírito Santo, traziam eles e geravam neles uma alegria tão grande, que o dinheiro era uma coisa secundária. O principal era servir a Deus, servir as pessoas, atender às necessidades da comunidade. E os recursos que são arrecadados aqui na igreja, os dízimos, as ofertas, as campanhas que fazemos esporadicamente, também são para atender às necessidades da comunidade, para que a igreja continue cumprindo aqui a sua missão, abençoando vidas, pregando o evangelho, ensinando a palavra, adorando a Deus, sendo um sinal do reino de Deus. Então, eu queria que você refletisse sobre isso. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, se você está comprometido com a igreja, se você entende essa necessidade da igreja, se você entende que o dinheiro que vem às suas mãos, vem porque Deus tem te dado vida, tem te dado saúde, tem te dado trabalho, tem te sustentado, e você pode então ter o privilégio de contribuir na casa do Senhor, como fazia esses irmãos, como fazia Barnabé, que com a sua vida encorajava os outros. Se você vê a vida de Barnabé, você vai ver que ele era mesmo um encorajador, um incentivador da obra do Senhor. E também ele dava o exemplo, vendeu um campo, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Eu louvo a Deus, porque nessa igreja, muitos têm entendido isso. Muitos têm colocado seu amor no reino, na obra do Senhor, no amor a Deus. Têm entendido as necessidades e desafios da igreja. Muitos têm sido muito generosos. E a igreja tem continuado. A igreja tem suprido as suas necessidades. A igreja tem sido fiel aos seus compromissos. Mas eu penso, meus amados, que podemos avançar muito mais. Podemos crescer muito mais. Podemos atender mais pessoas. Podemos investir em mais pessoas. Podemos crescer se toda a igreja entender a necessidade, a responsabilidade que é minha, que é sua. Que façamos isso com amor, como disse Paulo aos Coríntios, porque Deus ama
ao que dá por obrigação. É isso? Deus ama ao que dá porque é costume, para pegar de volta, não. Deus ama ao que dá com alegria, por amor. Faça isso por amor, faça isso para ser um encorajador também da obra do Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, no calor deste lugar, no calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és por mim. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és por mim. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar as crianças, os professores para vir aqui à frente. Vamos orar. Vem cá.
Oremos. Senhor Jesus Cristo, Deus Pai maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por esse domingo que o Senhor está nos dando, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para Te adorar, ó Pai, para dar o melhor de nós para Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos dízimos e as ofertas deixados aqui, Senhor, na Tua casa, que tudo seja para o louvor e honra do Teu nome, Senhor. Obrigada por todas as pessoas que puderam aqui contribuir, as pessoas que estão em casa, Senhor, que também puderam contribuir para esta obra, Senhor, para nós podermos alcançar almas, Senhor, através de Ti, ó Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nesta casa, Senhor. Obrigada pelos nossos irmãos, Jesus. Obrigada pelo nosso pastor e família, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que aqui trabalha, a equipe de louvor, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor. Olhe, te suplicamos, ó Pai, por aquelas pessoas que estão desempregadas, ó Pai. Abra, ó Pai, uma porta de emprego para elas, Senhor. Dê esta oportunidade, ó Pai. Que o Senhor possa ser o sustento dessas famílias neste momento, Senhor, onde ainda a porta está fechada. Mas cremos, Senhor, que o Senhor há de abençoar cada lar, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelos professores que aqui estão, ó Pai, para ministrar a Tua palavra para essas crianças, Senhor, que os pais vieram e trouxeram aqui para a Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa falar profundamente ao coração deles, Senhor, através desses professores, Senhor. Abençoe a vida de cada um deles, ó Pai, para que eles possam sair daqui, ó Pai, da porta para fora e pregar a Tua palavra, falar o Teu nome, Senhor, por onde quer que eles andem, Senhor. Sonda o coração deles, ó Pai, os abençoe e os proteja, livre de todo mal, ó Pai. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Nós ainda vamos cantar a música que se chama Lugar Seguro. No Salmo 121 está escrito assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Vamos nos colocar em pé e você, juntamente conosco, vai poder declarar: onde é esse lugar seguro? Vem sim o temporal, vem sim o dia mau na vida de todos nós. Mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha. Ele cuida bem de mim. Ele tem cuidado bem de mim e da minha família. Ele tem cuidado bem de você? Amém? Estou olhando para os montes. O meu socorro vem de Deus. Então esse lugar seguro é na presença do Senhor. Quando você se sente só, triste, angustiado por algo que você não consegue resolver, tem um lugar seguro. Há quem você pode recorrer, aquele que não dorme, não cochila, que cuida de nós. Guarda a minha saída, guarda a minha entrada. Isso nos dá segurança para prosseguir na caminhada. Amém? Então vamos cantar. Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e também dono do céu. Temporal, venho te amar, mas Deus me faz assim, é sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh,
socorro vem de Deus. Não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Amém. Dele vem o nosso socorro. Nele está a nossa esperança. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu santo nome nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui prestando esse culto ao Senhor, reconhecendo, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua majestade, o Teu poder, a Tua glória, reconhecendo, ó Deus, o quanto somos agraciados, Pai, por podermos estar na Tua presença através de Jesus, por podermos cantar ao Senhor, por podermos nos reunir como igreja, por podermos fazer parte da comunidade de fé desta igreja local, Senhor, e certos que o Senhor também ouve as nossas orações, Pai. E assim, Pai, eu quero te pedir a bênção do Senhor de uma maneira especial por todos e todas que estão aqui presentes nessa noite, todos que estão nas suas casas também nos acompanhando, aqueles que porventura vão depois ouvir e acompanhar essa gravação, Senhor. Ó Deus, que a Tua graça seja sobre todos nós. Ó Pai, Tu conheces o coração, Tu sabes como cada um está aqui nessa noite, como cada um chegou aqui, Senhor. As lutas, dificuldades, as ansiedades, Pai, os temores, Senhor. E eu te peço, Deus, derrama a Tua graça, Senhor, porque realmente olhamos para os montes, olhamos para o Senhor, encontramos em Ti resposta, salvação, as bênçãos, os milagres, os livramentos do Senhor. Encontramos as manifestações da Tua graça, Senhor. Por isso, Pai, derrama a Tua graça sobre cada vida aqui nessa noite. Ó Pai, eu sei que há pessoas passando grandes lutas, grandes desafios, Senhor, mas eu sei também que há um Deus muito maior que qualquer desafio, qualquer luta. Nós cremos no Senhor, o nosso Deus, o nosso pastor, o Criador dos céus e da terra, Pai, que atende pela Tua graça nosso clamor. E eu te peço, Senhor, derrama a Tua graça, derrama as Tuas bênçãos, Senhor. Responde os clamores do Teu povo, tira todo medo, toda ansiedade, põe confiança, aumenta a fé, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus infinitamente bom e poderoso, Pai. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor nessa noite e Te pedimos, Senhor, que contemple a necessidade de cada um aqui, Pai. Também, Senhor, pela Tua graça, fala conosco, Senhor, fala conosco. Continua falando conosco agora na reflexão da Tua palavra, ó Deus, que a Tua palavra que é viva e eficaz,
que é eterna, que é duradoura, Senhor, venha nos alimentar nessa noite, venha mudar, transformar a nossa vida, e que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, Senhor, mas que sejamos praticantes dela, para honrar o Senhor, para louvar o Senhor, e para desfrutarmos da sabedoria e da direção maravilhosa do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Meus amados, vamos abrir a Bíblia. Abra a sua palavra aí, a sua Bíblia, o seu aplicativo no livro de Atos. Agora no capítulo 2, nos versos 37 até o 47. Atos 2, 37 a 47. Vamos refletir nesse texto da palavra de Deus, no tema Marcas da Igreja Contagiante. Marcas da Igreja Contagiante. Atos 2, versos 37 em diante. Como sempre a gente pede, deixe sua Bíblia aberta aí, para nós acompanharmos a palavra do Senhor. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? E Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, ou 3.000 almas em algumas versões. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se como? Mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum. E vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Marcas da Igreja Contagiante. Meus amados, já lemos o tema, já lemos a divisa desse mês e já falamos um pouquinho sobre algumas características dessa igreja, que é composta de pessoas, homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que se alegram, que se mostram gratos de pertencer a essa comunidade de fé chamada igreja. A palavra igreja, você se lembra, vem do grego eklesia, que significa assembleia, que significa ajuntamento. Lá nos tempos, naquela cultura grega, nas colônias de Roma, quando a comunidade, uma cidade ali, um lugar, queria fazer uma reunião, eles faziam uma eclesia, chamavam as pessoas, alguém ia ali pelas ruas, chamando as pessoas para saírem das suas casas, para irem no lugar de reunião, numa praça ou algo semelhante, para se reunirem, para tratarem de algum assunto de interesse da comunidade. Era uma eclesia, era uma assembleia. E Jesus então se vale dessa palavra lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, para dizer sobre a igreja. Quando Jesus vai falar que sobre a igreja de Jesus as portas do inferno não prevaleceriam. Não porque a igreja ficaria com medo, acuada, com medo dos ataques do inimigo, mas porque a igreja avançaria no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, e as portas do inferno, as portas que
tem esse sentido de ser algo para defesa, para segurança. As portas do inferno seriam derrubadas e muitas vidas seriam resgatadas. E nós estamos aqui nesse contexto do livro de Atos, meus amados, nesse momento em que essa promessa, isso que Jesus disse que aconteceria, começa a se materializar ali na cidade de Jerusalém. Os apóstolos reunidos recebem de uma maneira maravilhosa, sobrenatural, a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado ali no dia da festa de Pentecostes, sinais são vistos, línguas de outras nacionalidades são faladas pelos discípulos, e eles recebem o poder, recebem o Espírito Santo, e são transformados pelo poder do Espírito Santo. E a igreja então começa a avançar, a igreja então começa a alcançar lugares, pessoas, vidas, famílias, comunidades que até então estavam nas trevas e nas mãos do diabo, porque é isso que o Evangelho faz, amém? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, do grego, isso quer dizer primeiro do povo de Israel, mas também de todas as nações. Porque Jesus disse que ele veio buscar e salvar quem? Aqueles que se haviam perdido, muito bem. E o Evangelho vai alcançando, resgatando vidas, resgatando pessoas que estavam nas trevas, caminhando para a perdição eterna, portanto para o inferno, e trazendo para o reino de Deus, transportando essas vidas para o reino de Deus. E aqui no começo, então, da igreja, nós vemos isso, meus amados. O Espírito Santo derramado sobre a igreja do Senhor, derramado sobre a vida de Pedro. Pedro, apóstolo, vocês se lembram de Pedro? Aquele homem que muitas vezes se mostrou inconstante. Se fosse nos dias de hoje, talvez Pedro seria chamado de uma pessoa bipolar, né? Onde variava o humor dele, o estado de ânimo, o estado de espírito de Pedro. Às vezes ele estava muito animado, usado pelo Senhor. Jesus elogiava: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito Santo. E daqui a pouco ele ia contra as obras de Jesus e Jesus o repreendia. Mas Deus estava trabalhando na vida de Pedro, porque é assim também na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Nós nascemos, e Pedro vai dizer que como bebezinhos desejamos o leite para nós irmos crescendo, e Deus vai transformando a nossa vida. Amém? Porque transformação, como nós temos dito, é uma característica da vida do cristão. E Pedro é transformado e prega essa mensagem maravilhosa. Não vai dar tempo para a gente falar da pregação de Pedro, que começa ali no capítulo 2, a partir do versículo 14 especialmente, e Pedro vai ali pregando. Ele cita o profeta Joel, ele cita Davi, ele cita os Salmos, sempre apontando para Cristo, sempre apontando para as profecias do Antigo Testamento que falavam da vinda do Messias que nasceria, que daria sua vida, que resgataria muitos, que morreria na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Porque Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Deus vela pela sua palavra. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Você crê nisso? Você crê que Deus está cuidando de você, cuidando da sua vida? Você crê que Ele está te preparando para a eternidade? Amém? Que Jesus voltará? Porque sim, Ele vela pela sua palavra. E a pregação de Pedro é linda, porque ela vai para o Antigo Testamento, cita os profetas, e cita que o Davi já tinha dito que Jesus, o Cristo, ressuscitaria. Está lá no capítulo 2, versículo 31, prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Então, Pedro apresenta a mais pura pregação do Evangelho. Evangelho é boas novas, boas notícias, que dão conta que o homem perdido pode ser resgatado por Jesus. O homem perdido que se arrepende e crê em Jesus é feito uma nova criatura. Sai da condição de perdido para estar numa condição de salvo, filho de Deus,
membro da comunidade de fé. E aí nesse ambiente, nesse momento histórico registrado no livro de Atos, que é um livro que conta a história do nascedouro da igreja, é o Gênesis da igreja de Jesus, dessa igreja que nós pertencemos, da igreja universal, da igreja composta de todos os crentes de todas as nações, seja aqui no Brasil, seja na América Latina, seja na América do Norte, seja na Europa, seja no oeste europeu, lá onde está a Ucrânia, onde nós temos nossos irmãos ali, essa igreja que Jesus vem buscar. Então, diante, meus amados, desse texto de Atos 2, que é tão importante para nós, tão emblemático, tão conhecido também, eu quero destacar algumas marcas que são muito importantes para nós nesse tempo, meus amados, para nós entendermos que são marcas que Jesus estabeleceu para a igreja, ali no Gênesis da igreja, como eu disse, no princípio da igreja. Então vale a pena nós voltarmos lá, 2000 anos depois, voltarmos lá nesse padrão, nesse ideal que Cristo estabeleceu para a igreja, e pensarmos como estamos vivendo hoje, como está a nossa vida, porque a igreja somos, ou a igreja, melhor dizendo, a igreja é composta dos seus membros. Eu e você, na reunião, no nosso ajuntamento, então na nossa assembleia, nós somos igreja. Alguns dizem, eu não preciso estar junto, não preciso estar no templo, não preciso me reunir para ser igreja. Isso é um grande equívoco. Porque a igreja é assembleia, a igreja não é uma pessoa, nem duas, a igreja é assembleia. Então vamos resgatar algumas marcas. A primeira é que há uma transformação verdadeira. Voltemos aí para o texto. O versículo 37 diz: quando ouviram isso, ouviram o quê? Então já falei, ouviram essa pregação de Pedro. Depois lá na sua casa, vou deixar essa lição de casa para você. Você começa a ler lá Atos 1, Atos 2, derramamento do Espírito, a pregação de Pedro, e você vai lembrar disso, vai entender um pouco melhor. Mas ouviram a pregação do Evangelho, as boas novas de salvação. Ouviram aquilo que Cristo havia feito, aquilo que Deus havia feito em Cristo, trazendo esperança, trazendo salvação, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, ressuscitando o Filho de Deus. E o Espírito Santo ministrou claramente no coração daquelas pessoas que ouviram. Pedro lá pregando, uma grande multidão. O texto vai dizer para nós que 3.000 almas, 3.000 pessoas se converteram, creram em Jesus, se arrependeram e foram batizados. Mas eu creio que havia muito mais pessoas ali. Então o texto vai dizer que quando eles ouviram isso, eles ficaram aflitos em seu coração. Ao ouvirem a pregação de Pedro, inspirada pelo Espírito Santo, Pedro ali cheio do Espírito, era Deus falando através da vida de Pedro, eles ficaram aflitos. Esse termo aflito significa ficaram abalados. O coração deles foi traspassado, foi alcançado, e eles sentiram assim um grande abalo nas suas mentes e corações. O impacto foi tão grande que ao ouvir a pregação, aqueles homens sabiam que precisavam mudar. Aquelas pessoas sabiam, diante da pregação do Evangelho, que não poderiam mais continuar vivendo como elas estavam vivendo. Elas precisavam tomar uma atitude. Elas precisavam tomar uma decisão, elas precisavam mudar, porque é dessa forma, meus amados, que eu e você precisamos estar diante da pregação da palavra. Nós não podemos ouvir a pregação da palavra de Deus de maneira despretensiosa, de maneira desinteressada, indiferentes, mas a palavra de Deus precisa também abalar o nosso coração e impactar a nossa vida. E diante da pergunta que eles fizeram, o que faremos? Nós sabemos que diante dessa pregação precisamos fazer alguma coisa, precisamos mudar. Isso aí precisa ter um impacto na nossa vida. O que nós faremos? E Pedro então diz: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo
para perdão dos seus pecados. E aí vocês receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Arrependimento, meus amados, aqui significa mudança de vida. Mudar o modo de vida em razão de uma total mudança de pensamento. Mudança de pensamento. É necessário uma atitude quanto ao pecado e à justiça. Eles ouviram claramente, meus amados, a mensagem de Pedro. E eles entenderam que eles precisavam se arrepender. Era isso que Pedro falou. Vocês precisam ter uma atitude. E entender agora o que é o pecado, o que é a justiça, o que significa a obra de Jesus na cruz. Não adianta só vocês saberem que Jesus ressuscitou. Porque muitos viram Jesus ressuscitado. Aproximadamente 500 pessoas viram Jesus depois de ressuscitar. Então essa notícia correu e Pedro pregou, Pedro era testemunho ocular. Mas não adiantava só eles saberem, tomarem conhecimento intelectual disso. Mas eles precisavam se arrepender dos seus pecados. Essa palavra arrependimento, metanoia, significa mudança de direção. Alguém que está indo numa direção, ouve a palavra de Deus, ouve a exposição do Evangelho e muda. Como Jesus falou lá em Mateus 3, versículo 8, deem fruto que mostre o arrependimento. Deem fruto que mostre essa transformação. E essa palavra é para nós. Nós precisamos, com a vida, com a atitude, com o modo de viver, com o modo de pensar, com aquilo que nos motiva, mostrar que nós nos arrependemos, que nós nascemos de novo e que nós continuamos a nos arrepender todos os dias. Porque isso é necessário. Alguém já disse que o crente ele se converte todos os dias. E é bem verdade isso, meus amados. Todos os dias nós precisamos mudar de direção. Todos os dias nós precisamos ter uma atitude, uma decisão, uma escolha em relação ao pecado e em relação à justiça de Deus. E Pedro disse, vocês receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui não são... Pedro não estava falando dos dons espirituais, o dom de profecia, o dom da generosidade, o dom do ensino, o dom do discernimento espiritual e tantos outros dons. Está falando o dom do Espírito Santo, que era essa graça de Deus manifesta para que eles fossem salvos, transformados, recebessem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é recebido por aqueles que creem, que se arrependem. Não existe nenhum crente nascido de novo que não tenha o Espírito Santo. Então é o dom, o presente do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Meus amados, eu creio que a pregação genuína da palavra de Deus impacta os nossos corações, as nossas mentes, nos faz entender a necessidade de não sermos levados por essa geração. Pedro disse, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, além dessas que estão registradas. Pedro os advertia, Pedro insistia com eles. Porque uma das funções do pregador, do ensino na igreja, do professor, do discipulador, é advertir, é insistir. Muitas vezes é repetir, é às vezes até parecer repetitivo. E Pedro insistia com eles para quê? Para que eles se salvassem da geração corrompida na qual eles estavam inseridos. E eu penso, meus amados, então, que a pregação da palavra deve nos fazer entender a necessidade de nós não nos conformarmos com esse mundo, Romanos 12, 1 e 2, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Eu penso que esse tema desse mês, a alegria de ser igreja, o arrependimento, como nós fomos inseridos na igreja,
Como eu e você entramos na igreja de Jesus? Nós entramos quando nascemos de novo. Quando, assim como aqueles 3.000, nos arrependemos. E precisamos continuar nos arrependendo, meus amados, para não sermos tragados por essa geração. Meus amados, é com tristeza que nós constatamos que muitos que foram chamados pelo Senhor estão sendo tragados por essa geração. Muitos agora que estão aí se divertindo agora nas baladinhas, nos lugares impróprios para os servos de Deus. Muitos que já têm rejeitado esse chamado ao arrependimento do Senhor Jesus. É claro que essa palavra de Pedro é inspirada pelo Espírito Santo para aqueles e para nós também, que precisamos diariamente nos transformarmos em cada vez mais parecidos, em pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Naquele dia 3.000 foram transformados. E durante esses 2.000 anos, milhões e milhões, aleluia, têm sido transformados pelo poder do Evangelho. E até que ele venha, mais muitos e muitos e muitos serão transformados, porque nada pode parar o Evangelho de Cristo, amém? Nada pode parar o avanço do reino de Deus. E é privilégio para mim e para você, meus amados, que Deus conta conosco. Deus conta com o pastor e conta com cada um de vocês, para que o Evangelho continue avançando, transformando vidas. Eu me alegro porque vejo aqui muitas pessoas que se converteram nesse ministério, que se batizaram aqui, muitas outras que se batizaram ao longo dos anos nessa igreja. Estão aqui hoje nesse templo. E muitos outros virão. Vamos falar um pouquinho no final sobre isso. Porque é Deus quem dá o crescimento. Amém? Então a primeira marca é a transformação verdadeira que nós precisamos buscar. A segunda marca é a dedicação. Eles se dedicavam, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Como é bom a gente ver pessoas dedicadas à obra do Senhor. Pessoas que dedicam tempo, dedicam recursos. Pessoas que se planejam, que vão assim separando tempo para se dedicar à obra do Senhor, para se dedicar à comunhão como eles faziam. Pessoas que se colocam nas mãos de Deus para serem usados. Essas pessoas aqui lá da igreja de Jerusalém estavam fazendo isso. E por causa disso o evangelho foi se espalhando. Como Jesus havia prometido, foi se espalhando. Eles se dedicavam, não há crescimento, meus amados, na caminhada da fé, não há crescimento individual, pessoal, na obra do Senhor, na jornada cristã, não há amadurecimento se nós não nos dedicamos. No seu trabalho, você precisa se dedicar para crescer, para se tornar um profissional melhor, para ter mais oportunidade. No seu estudo, você precisa se dedicar. Você que está estudando, seja no ensino fundamental, no ensino médio, já na universidade, você precisa se dedicar. Você que está estudando uma língua estrangeira, você precisa se dedicar. Você que está buscando uma saúde melhor, você precisa se dedicar. Mas, meus amados, eu penso que nós nos dedicamos quando nós colocamos amor em alguma coisa. Quando nós atribuímos o verdadeiro valor que aquele projeto merece para nós envidarmos esforços. E eu vejo aqui nessa igreja de Jerusalém um povo que se dedicava, um povo que não media esforços, um povo que queria aprender mais do ensino dos apóstolos. Pedro, João, Tiago, depois chegada de Paulo e os outros apóstolos tinham o que ensinar. Eles haviam recebido um chamado especial de Jesus, um chamado pessoal de Jesus, por isso eles eram apóstolos. Nós cremos que os apóstolos foram aqueles 12 chamados especialmente por Jesus, o último deles foi Paulo. Eles haviam recebido um chamado especial, eles se dedicavam a aprender. Quanto você tem se dedicado a aprender o ensino dos apóstolos, os ensinos de Jesus, o ensino da palavra de Deus? Sabe, meus irmãos, Deus é
poderoso. Não há limites para o poder de Deus. Deus poderia, quando você e eu nos convertemos, Deus poderia, de uma maneira extraordinária, incutir na nossa mente, no nosso coração, todo o conhecimento que nós precisamos para ter uma jornada abençoada, frutífera, feliz, próspera. Mas Deus não fez isso, não é? Deus nos salvou, Deus nos transformou, nos fez novas criaturas e nos deu a capacidade de buscarmos aprender da palavra, buscarmos aprender do ensino que Ele nos deixou e que Ele tem feito nas nossas vidas ou para as nossas vidas. É preciso dedicação. Hoje eu fiquei feliz que eu vi um bom número de irmãos aqui na escola bíblica dominical, a classe de jovens, as crianças também. Faltaram os adolescentes, atenção adolescentes, venham domingo que vem, tem uma classe para vocês. Abri um parênteses aqui na mensagem. Papai e mamães de adolescentes, tragam seus filhos. Acordem seus filhos cedo. Porque, aliás, acho que o domingo é o dia mais gostoso para dormir, né? É o dia que dá aquele soninho assim, tão gostosinho de dormir meia hora a mais. Você olha no relógio, você fala, vou para a EBD. Não, vou dormir meia horinha a mais 25 minutos, né? Põe a sonequinha ali do despertador, porque o sono de domingo é maravilhoso, né? Sábado a gente acorda, vai passear, vai fazer as coisas. Durante a semana é escola, é trabalho. Mas domingo dá um soninho. Precisa haver dedicação. Dedicação, esforço. É o que eles faziam, uma marca da igreja que contagia, da igreja que sinaliza o reino, da igreja que cresce. Dedicação na comunhão, diz o texto aqui. A comunhão é koinonia. É uma associação envolvendo relacionamento, trazendo, melhor dizendo, envolvimento mútuo, proximidade, amizade, serviço, querer estar juntos, ter alegria em estar juntos. Não vir para a igreja como um peso, uma obrigação, não participar dos ministérios, das reuniões, um peso, uma obrigação, algo que eu preciso fazer por um desencargo de consciência. Isso é religiosidade. Mas participar por alegria, se dedicar a algum ministério. Qual o seu dom, meu amado? Você já sabe o seu dom? Pastor, eu não tenho dom. Tem sim, não porque o pastor está dizendo, mas porque a palavra de Deus diz que todos nós recebemos dons, capacitações especiais do Espírito Santo de Deus. Eu louvo a Deus porque eu vejo dons aqui em vocês, vejo a grande maioria de vocês exercendo seus dons, querendo fazer, querendo trabalhar para a glória de Deus, para edificar igrejas, para transformar vidas. Dedicação. Dedicação no partir do pão. Partilhar a mesa, meus amados, implica em relacionamento. A gente chama para vir na nossa casa pessoas que nós temos amizade, relacionamento, que nós queremos gozar daquele momento ali de comunhão. Eles faziam isso com alegria, com singeleza de coração. Mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, se reuniam, partiam o pão em suas casas. Como é bom, né? Como é bom. Hoje uma pessoa mandou uma mensagem para mim assim, de tarde, eu estava lá estudando, liguei o celular para ver se tinha alguma mensagem importante. A pessoa mandou uma mensagem assim, olha, amanhã eu estou de folga, tá? Fica a dica para você. A pessoa quer lá, né, ter um momento de comunhão, ter um momento de mesa, juntos. Amanhã eu estou de folga, não preciso acordar tão cedo. Fica a dica, a pessoa quer ter comunhão. Como é bom fazer isso, né? Como é bom fazer isso. E como eu vejo que tem gente que foge disso. Se você tem fugido da comunhão, meus amados, alguma coisa aí meia distorcida, algum entendimento equivocado da palavra, ou falta algum entendimento da palavra. Uma marca é que eles estavam juntos, eles oravam juntos. Oravam juntos. Diariamente, porque sabiam da necessidade de orar juntos.
Meus amados, precisa haver dedicação para orar. Nós podemos orar onde nós estamos. Eu já ouvi essa resposta de algumas pessoas no trabalho pastoral. Não, pastor, eu estou orando na minha casa, mas também preciso orar aqui. Grandes avivamentos, grandes feitos do Senhor, como nós lemos no texto, maravilhas que Deus fazia também, ou principalmente na reunião, no ajuntamento. Então vem orar, se dedique à oração pública, a oração na igreja, em comunidade, nos diversos momentos em que a igreja ora. Vem orar, porque Deus vai se manifestar na sua vida. Você crê nisso? Amém? Vem orar, Deus vai abençoar a sua vida. A dedicação aqui não é um sacrifício, mas é uma manifestação de amor daquele que ama a Jesus, que ama a igreja de Jesus. A outra marca, meus amados, é que havia temor diante de Deus e diante das suas maravilhas. Versículo 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Temor aqui, meus amados, é um profundo respeito. É um temor pela divindade, a palavra que se usava naqueles dias. Tem a ver com reverência. Tem a ver, então, com esse respeito. Diante da divindade era a palavra que se usava, mas para nós diante do nosso Deus. É reconhecer que Deus estava presente ali, se manifestando, operando maravilhas, salvando vidas, transformando vidas. E eles estavam assim reverentes, estavam amando a Deus, querendo agradar a Deus. E esse temor que eles tinham também estava presente no seu dia a dia, nas casas, no trabalho, onde eles estavam. Eles tinham esse respeito profundo do Senhor, pelo Senhor. Meus amados, todos ainda estavam impactados com as notícias da ressurreição de Cristo, com o derramamento do Espírito Santo, com a mudança que Deus tinha feito neles. E o temor, então, era presente. Eu penso, meus amados, que é uma marca que tem faltado nas nossas vidas, hoje ou na igreja de Jesus desse século, é o temor, essa reverência. Esse respeito especial pelo Senhor. Não importa onde nós estamos, como nós estamos, com quem nós estamos, mas perceber a presença de Deus. Talvez o problema seja que nós não estamos percebendo a presença de Deus, não estamos buscando a presença de Deus, não estamos desejando estar na presença de Deus, porque quando nós fazemos isso, meus irmãos e irmãs, nós respondemos ou agimos como Isaías. Quando nós percebemos a santa e poderosa presença de Deus, nós olhamos para nós e falamos: ai de mim, que sou pecador de impuros lábios e habito no meio de uma geração de lábios impuros. Ai de mim, vou ser consumido pelo poder, pela presença de Deus. Talvez esse temor não seja uma marca da nossa igreja, porque nós não estamos diariamente buscando e desejando e querendo e percebendo a presença santa do nosso Deus. Eles tinham temor, eles tinham reverência, e os milagres aconteciam. A outra marca, meus amados, unidade e solidariedade. Versículo 44 a 46. Eles se mantinham unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no templo. Todos os que se arrependiam e criam em Jesus permaneciam juntos. Entendiam o chamado de Jesus para viver em constante ajuntamento. Muitos vinham de outras cidades. Alguns deles vieram para a festa em Jerusalém, se converteram, nasceram de novo, foram transformados,
ficaram extremamente extasiados, animados, felizes, experimentados do milagre da conversão, porque conversão é milagre, é novo nascimento, e já não queriam voltar mais, ficaram em Jerusalém, muitos e muitos ficaram em Jerusalém, não tinham onde ficar, e havia necessidade, então, aqueles que tinham propriedade dividiam, vendiam, repartiam, era um momento especial, mas o princípio que nós temos aqui, meus amados, é o amor, é a sensibilidade para a necessidade do outro, é estar presente para perceber a necessidade do outro. Por eles estarem juntos, eles viam a convivência, a conversa, o bate-papo ali no cafezinho ou na mesa, né? Não sei, acho que não tinha cafezinho ainda naquele tempo, mas ali eles estavam juntos à mesa conversando. O grande problema, muitas vezes, é que nós não sabemos nada da vida dos nossos irmãos, não sabemos o que está passando, nem na vida dos irmãos, nem na comunidade, nem na igreja, e nós, então, ficamos à parte disso. Mas eles tinham essa solidariedade, havia generosidade, havia partilha, sensibilidade, todos os dias, havia o prazer em gratidão em estarem juntos, não era de vez em quando, não era só quando dava, não era só quando não se tinha nada melhor para fazer, não é quando sobrava tempo, mas era prioridade, era uma marca da igreja, que gostava, que priorizava estar juntos, que ao estarem juntos experimentavam dos grandes milagres do Senhor. Eles eram alegres por serem igreja de Jesus. Sabe, meus amados, muitos têm sido enganados hoje. Muitos estão enganados. Muitos estão enganados em pensar que a igreja é só mais um aspecto da vida. Tem tantas outras coisas e tem a igreja. Tem o corpo de Cristo. Tem o reino, a missão de Deus através da igreja. Não, meus amados, a igreja precisa ser algo importante na nossa vida. Nós precisamos, grave isso no seu coração, nós, como corpo de Cristo, precisamos estar reunidos na igreja do Senhor Jesus. Porque somos membros uns dos outros. Precisamos unir e permanecer unidos uns com os outros. Na multiplicidade dos dons, nós vamos tendo também as nossas necessidades atendidas. Vamos sendo abençoados, vamos sendo exortados, vamos sendo cuidados, vamos cuidando e sendo cuidados, amando e sendo amados. Vamos criando esse ambiente da manifestação da graça e da bondade de Deus. Por isso, meus amados, eles experimentavam isso e se sentiam felizes, alegres. O diabo, o inimigo das nossas vidas, vai querer roubar essa alegria do seu coração e vai querer apresentar muitas coisas para você tentar suprir essa falta que o corpo de Cristo faz. Aqui não é um clube, aqui não é uma associação, aqui não é uma ONG, aqui não é apenas um grupo de amigos, mas é o corpo de Cristo, é o corpo vivo de Cristo na terra, onde cada corpo é ligado um ao outro por todas as juntas, como Paulo fala aos Efésios, e onde nós somos abençoados, e onde nós percebemos as manifestações da graça e do amor de Deus, e onde nós percebemos Deus agindo por nós e em nós, e nós entendemos aquilo que Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havia também uma outra marca no versículo 46, nós vimos que eles juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. E essa marca é alegria e adoração. Eles se alegravam por estar juntos louvando a Deus. Se alegravam. Havia júbilo, havia paz, havia exultação no coração, porque eles viam Deus agindo. A alegria para eles não estava fora, em outros lugares que eles poderiam experimentar, mas era a alegria da presença de Jesus. O ambiente de amor e temor a Deus proporcionava alegria, o desejo de estarem cada vez mais juntos. Eu penso que eles se ajuntavam, louvavam a Deus, partiam o pão, cuidavam do outro, se despediam e logo saíam dali querendo saber quando seria o próximo encontro. Ou no dia seguinte eles voltavam.
É lógico que era outro contexto, outra cultura, outro modo de vida. Hoje nós não podemos estar todos os dias juntos, é muito difícil. Mas também não podemos ficar tão separados, tão esporadicamente juntos. Porque Deus quer usar a nossa vida como usou a vida daquela igreja para expandir o reino. E para que nós sejamos cuidados e abençoados. Havia sinceridade, havia simplicidade. Eles se reuniam no pátio do templo, porque estavam naquela fase de transição da antiga aliança para a nova aliança. Partiu o pão nas casas. Na medida que o tempo foi passando, as reuniões foram sendo feitas nas casas, até que o templo ele foi derrubado no ano 70, e a igreja foi entendendo que o templo era o templo lá do Antigo Testamento. E agora era nas casas, onde eles pudessem se reunir, nas praças, no campo, nos vales, nos montes, mas onde eles estavam juntos, experimentando da graça de Deus, dessa alegria verdadeira que só há na presença de Deus, que só há nas manifestações da graça de Deus. E por último, meus amados, a última marca é que as vidas eram transformadas. Olha só, e eles louvavam a Deus, versículo 47, e tinham a simpatia de todo o povo. Por que eles tinham a simpatia de todo o povo, meus amados? Porque eles estavam testemunhando, eles eram testemunhas vivas do Jesus que havia sido morto e ressuscitado. E o povo olhava para eles e via aquela alegria, e ouvia aqueles louvores, e ficava sabendo da generosidade, do amor, da partilha que eles tinham. E Deus ia trazendo simpatia para o povo. Simpatia da igreja para o povo olhava com simpatia para aqueles crentes, e a palavra diz que Deus ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de ser salvos, que haveriam de ser salvos. Diariamente mais pessoas iam sendo salvas, a graça de Deus ia se manifestando. Eles pregavam com a comunhão, com a vida, com a fidelidade ao chamado de Deus, pregavam o evangelho, anunciavam as boas novas, e vidas iam sendo transformadas. Uma marca de uma igreja contagiante é uma igreja em que vidas são transformadas. Esse deve ser um desejo meu e seu, para que mais e mais vidas sejam transformadas através do ministério, da missão dessa igreja que está aqui nesse bairro, também para transformar vidas, amados. Nós precisamos desejar isso, querer isso, cooperar para que isso seja uma verdade. Assim como nós falamos como a primeira marca, que a nossa vida seja transformada a cada dia, vidas que estão nas trevas sejam transformadas. Será que você tem se importado com isso? Será que esse é um desejo do seu coração? A igreja vai completando agora 48 anos e muitas vidas, desde o começo já foram transformadas aqui, mas muitas precisam também. Por isso, nessa união de dons, de talentos, essa união de compromisso, essa unidade do corpo que precisa funcionar com a cooperação de todos os membros, a igreja pode alcançar muito mais do que já tem feito, para a glória do Senhor. Então, meus amados, concluindo, Deus nos chama, através dessa palavra, para buscarmos constante transformação, para nos dedicarmos, envidarmos esforços, para termos esse temor diário na nossa vida, para buscarmos e fortalecermos a unidade, para nos alegrarmos e para adorarmos o Senhor e vermos vidas sendo transformadas. Deus quer fazer isso na nossa vida, meus amados. E hoje é um dia tão especial, o dia em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor Jesus. A ceia que nos faz lembrar do sacrifício de Jesus, daquela expressão incomparável de amor, quando Jesus, o Cristo de Deus, deu a sua vida por nós. E após a sua morte, a sua ressurreição, nasceu a igreja de Jerusalém. E porque a palavra de Deus se cumpre, nós estamos aqui hoje, no ano de 2022,
celebrando a ceia do Senhor, lembrando do sacrifício do Cristo que venceu a morte. Agradecidos porque Ele nos transformou, porque Ele nos salvou, porque fazemos parte do corpo de Cristo, membros dessa igreja, dessa agência local do reino de Deus. E nós devemos fazer como aqueles irmãos lá de Jerusalém faziam, com alegria. Nós vamos partir o pão, vamos partir ou partilhar também o cálice. E devemos fazer isso com alegria. Por isso, nessa noite, meu amado, eu pergunto, como está o seu coração? Você vai fazer isso com alegria, assim como desafiamos você a semana passada. Talvez há algum tempo você não tenha mais experimentado dessa alegria de ser servo do Senhor, da alegria que vem do trono da graça do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É na presença do Senhor que experimentamos a plenitude de alegria. Eu convido você então a refletir nessa hora em que vamos celebrar a ceia do Senhor. Para celebrar, a própria palavra celebrar já implica em alegria, em gratidão, em engajamento, em motivação. Faça isso com alegria nessa noite. Eu quero convidar os diáconos e diaconisas a virem à frente. Também o grupo de louvor. E nós vamos fazer com isso com alegria, com gratidão ao nosso Deus. Não como mais uma ceia, mais um domingo de ceia, mas um domingo especial. Que a gente possa, de uma maneira especial, perceber o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que morreu, que ressuscitou, que doou a sua vida na cruz, que foi sacrificado por mim, por você, por amor, porque Ele nos amou primeiro. Como disse o apóstolo Paulo, sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele foi sacrificado. O seu corpo, que é simbolizado hoje por esse pão, foi moído, humilhado, agredido. Derramou o seu sangue ali na cruz, o sangue que é simbolizado por esse cálice, o sangue da nova aliança, foi derramado ali na cruz do Calvário para nos resgatar. Então, meus amados, diante desse tão grande sacrifício, nós não podemos levar a nossa vida cristã de qualquer maneira, indiferentes, sem engajamento, sem amor, sem compromisso, sem transformação, sem o verdadeiro temor de Deus. Mas devemos nos alegrar, porque Ele fez isso por amor a nós. Não se preocupe, as crianças estão voltando, isso é proposital. A partir de agora as crianças também, elas ainda não vão tomar a ceia porque ainda não se batizaram, pelo menos a maioria delas ainda não se batizaram, mas elas já vão entendendo o que é ceia, já vão percebendo a importância desse momento tão memorial, tão importante, tão significativo para nós. A Priscila, líder do Ministério Infantil, ela propôs essa mudança, né? E as crianças agora estão aqui. Vão participar da ceia, vão ver a ceia, né? E logo, logo elas também vão confessar Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, vão descer as águas do batismo, como aqueles 3.000 desceram lá naquele dia em Jerusalém. Eu tenho certeza que essas nossas crianças aqui, Deus tem plantado a sementinha do Evangelho no coraçãozinho delas. E um dia elas vão poder confessar com a sua própria boca, com o seu coração, que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, e elas também vão descer as águas do batismo. Amém? Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus pelo privilégio de celebrarmos mais uma vez, com alegria, a ceia do Senhor, esse memorial tão importante da nossa caminhada cristã. Vou pedir para a irmã Zilda, por favor, pegar esse microfone aqui, querida, e orar ao Senhor, agradecendo a Deus, consagrando a Deus esse momento, agradecendo a Deus por esse ato incomparável de amor, ao qual nós nunca seremos capazes de retribuir, mas nós podemos louvar, agradecer, celebrar e servir ao Senhor, não para retribuir apenas, mas para demonstrar que o amamos acima de todas as coisas. Oremos em nome de Jesus.
Muito obrigado, meu Senhor, meu Rei, por participar nesta noite, Pai, dessa celebração tão importante, Pai, que o Senhor veio trazer aqui para esse mundo, Pai, o nosso Salvador. E nós estamos alegres, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem cuidado da nossa vida, Pai. E pelo precioso sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, temos essa liberdade de estar aqui te chamando de Pai, ó Deus, de confessar os nossos pecados. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem salvado. Lá no tempo de Pedro, Pai, o Senhor salvou muitas pessoas. E nessa época que nós estamos vivendo também, Senhor. E que cada dia mais o Senhor acrescente o número de salvos. Pessoas, Pai, que estão ainda perdidas, que não entendeu, que venha nesta noite estar entendendo, Pai, que o Espírito Santo convença, assim como convenceu Pedro, convenceu no passado, e é o mesmo, Pai. Eu sei que está em nosso meio, eu sei que está morando em nosso coração, e que para a honra e glória do Senhor, Pai, todos que estão aqui, desde o menor até o maior, venha ser alcançado pelo seu grande amor, pela sua graça e a sua misericórdia. Que nós possamos, Senhor, estar entendendo esse grande sacrifício, estar prostrado diante do Senhor, agradecendo muito, meu Pai, porque nós não merecíamos, Pai. E nesta noite, Pai, eu intercedo aqui e coloco no teu altar a minha vida e a vida de cada um que está aqui nesta noite. Eu já te agradeço. Amém. Irmãos, nós vamos então distribuir o cálice nessa noite. E eu exorto mais uma vez a você a fazer isso em atitude de reverência, de temor, de adoração ao nosso Deus, lembrando que o pão significa o corpo de Cristo e esse cálice significa o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança derramado na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Os nossos pecados podem ser perdoados porque Jesus, o Cristo de Deus, derramou seu sangue na cruz, o sangue da nova aliança. E porque nós temos uma aliança com Jesus, nós temos também uma aliança uns com os outros. Amém, meus irmãos? Uma aliança uns com os outros, que é uma aliança eterna, uma aliança debaixo da graça de Deus. Por isso nós estamos aqui reunidos, em família, como corpo de Cristo, juntos, para celebrarmos a ceia do Senhor. Você aí na sua casa também, eu espero que você que é membro da igreja tenha preparado a sua ceia também, e possa fazer isso também nessa mesma atitude de louvor e de adoração. Você, quem deve tomar a ceia do Senhor? É bom que sempre a gente lembrar, a ceia do Senhor é servida para todos aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que já foram batizados nas águas e que estão em comunhão com a sua igreja. Se a sua igreja, se você não é membro aqui desta igreja, mas a sua igreja confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, se você já desceu as águas do batismo e você está aqui, participe conosco. Se você ainda não é batizado, aguarde mais um pouco e se prepare para o batismo, queira se batizar, obedeça ao chamado de Jesus para você descer as águas também e participar desse momento. Te convido
de libertação. Vamos celebrar, minha hora, meu amor, que nos torna irmãos, refazendo a paz. Vamos celebrar, vida nova nesse amor, reconciliação na cruz. Eu te convido para cearmos, a mesa está posta, escolha o lugar. Esta é a festa do pão e do vinho que eu ofereço a quem mais chegar. Meus amados, em atitude de adoração, de louvor a esse nosso maravilhoso Deus, comamos o pão que simboliza o corpo moído de Jesus na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. Comamos para a glória do Senhor. O cálice, meus amados, em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. Tomemos. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome, Senhor, pelo grande privilégio, Pai, de podermos participar desse momento. Ó Deus, na verdade somos indignos, não merecedores, mas obrigado, Senhor, pela tua infinita graça, que nos alcançou, nos transformou, nos trouxe para o teu reino, Pai. E agora, Senhor, faz todo sentido nós aqui reunidos nesse lugar que é consagrado ao Senhor, como igreja do Senhor, em comunhão, junto com nossos irmãos e irmãs, participarmos desse momento tão especial, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, e ó Deus, que a cada dia nós possamos estar, ó Deus, de uma maneira submissa à atuação do Teu Espírito Santo, mostrando também as marcas, Senhor, de uma igreja vibrante, uma igreja que expressa o Teu reino, que mostra o Teu amor, que é instrumento do Senhor em meio a essa geração corrompida na qual estamos inseridos, Senhor, mas uma igreja que faz diferença, uma igreja que te louva, uma igreja que ensina, que cuida, que proclama e que socorre, Senhor. Faz isso nessa igreja, que a começar em mim, ó Pai, que a começar em mim, que haja transformação, que haja santificação, que haja a manifestação poderosa do Teu Espírito. Nós te agradecemos mais uma vez por participarmos da Tua ceia nessa noite, nesse lugar. Eu te agradeço pelo corpo diaconal da Tua igreja, Senhor, esse grupo, Pai, de irmãos e irmãs que tem sido bênção, que tem sido instrumentos do Senhor, que tem abençoado, que tem cuidado, que tem socorrido, que tem auxiliado, que tem apoiado, Senhor. Muito obrigado. Continua, Senhor, fortalecendo esses irmãos e irmãs e chamando outros ainda para agregar a esse corpo diaconal. Obrigado pela vida da tua serva, presidente irmã Cleide, Senhor, que tem lutado, que tem se esforçado, que tem se dedicado para conduzir esse grupo, que tem feito a diferença na vida da tua igreja. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar em pé, vamos continuar louvando o Senhor, meus amados. Obrigado, irmãos e irmãs, pela ajuda. Vocês estão muito bonitos de camiseta especial, né? Muito bom. Deus abençoe. Vem
pela força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o seu coração, Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Essa música foi surpresa e surpresa muito boa, viu? Precisamos resgatar mais essa música. E podeis assentar, meus amados, por um instante. E eu quero lembrar que na sexta-feira nós vamos ter a nossa reunião da liderança, uma reunião mensal, conselho de líderes da nossa igreja, às 20 horas aqui no Salão Social. E no domingo nós temos também um compromisso bastante importante, além daqueles já costumeiros, que é a nossa Assembleia Extraordinária, que já fora convocada, já desde a última Assembleia, para a eleição da diretoria da igreja, né? Eu ia falar da nova diretoria, mas é da diretoria da igreja. Será no domingo, então preste atenção, nós vamos começar aqui pela manhã, às 9 horas, com o nosso período de oração, como temos feito, aos domingos, às 9h30, a escola bíblica, e às 10h45, vamos combinar com o Rodrigo aí para acabar um pouquinho mais cedo o EBD, vamos ter a Assembleia Extraordinária. Vai ser rápido, não vai ser longa, só tem esse assunto, que é a eleição da diretoria. Então, nós cremos que em 20 minutos, no máximo, nós conseguiremos fazer essa assembleia. E é importante você que é membro da igreja que venha, porque diz o nosso estatuto que nós temos que ter um quórum mínimo de membros para poder realizar. E vai ser muito triste se a gente não conseguir realizar essa assembleia por não termos membros suficientes para realizar. Graças a Deus não aconteceu isso ainda. E eu espero que não aconteça domingo. Então venha para o EBD e depois nós vamos realizar essa eleição da diretoria para o próximo ano, de março a março de 2023. Eram esses os avisos que nós tínhamos. Mais uma vez agradecendo a sua presença, agradecendo os irmãos que estão pela internet também. E vamos orar, encerrando o nosso culto em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora e remidora do Senhor Jesus, e as alegrias e consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam com nós, com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? amém. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos encerrar ainda com um cântico e após estamos saindo para a glória do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, é digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o
louve seu nome para. Agora os homens. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para. Todos juntos louvando ao Senhor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para ser bom. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Uma ótima semana. Vão na paz de Jesus. Tchau.